Boa noite para todos e todas. Hoje é dia 25 de março de 2021. Vamos para a nossa aula de coordenação e orientação escolar. Hoje nós vamos encerrar a exploração do nosso artigo, que nós estamos já trabalhando há 4 aulas. Então, nós vamos encerrar o artigo que fala sobre a orientação escolar. Já também começamos a iniciar a conversa sobre coordenação escolar. E na próxima semana nós não vamos ter aula em função desse decreto estadual para todos ficarem em casa. Todos ficarem em casa, ninguém vai sair de casa, hein? Viajar não, hein? Na semana seguinte, nós vamos ter o Paulo, que vai apresentar o TCC dele, que fala exatamente de ações de uma escola aqui de Belford Roxo, uma escola municipal. E aí ele vai trazer para nós não só a questão da estrutura do TCC dele, que vai ser legal para quem ainda está fazendo, mas vai trazer para nós, de forma prática, as ações que essa escola desenvolveu para enfrentar o fracasso escolar. Muito interessante. Tá? Então, semana que vem nós não vamos ter aula, mas dia 8, na outra quinta, nós vamos ter aula e nós vamos ter o Paulo para apresentar o TCC dele. Bom? Então, olha, hoje nós temos, como eu falei, nós vamos encerrar o nosso artigo. Inclusive, é muito interessante, né? Quando nós estamos muito envolvidos com pesquisa, quando nós vamos ler algum artigo, até erro de digitação a gente consegue visualizar. Quem já leu o artigo, que está lá no AVA, já à disposição de vocês, porque vai ser o próximo trabalho que nós vamos marcar para que vocês entreguem, eu encontrei alguns erros de digitação no artigo. Eu li novamente, reli, aí eu encontrei algumas palavras repetidas, algumas coisas assim, falei, não fizeram revisão do texto. Porque eu até falo com os meus orientandos, quando faz o TCC, porque vocês fazem um artigo, né? É um artigo. E aí eu oriento que façam uma revisão ortográfica antes de entregar para a Fabel. Porque às vezes a gente fica tão, vamos dizer assim, a nossa visão fica tão adaptada ao texto que você vai escrevendo, que às vezes nós não visualizamos coisas pequenas. Então, fica a dica aí para quem está fazendo TCC. É muito importante vocês solicitarem, procurarem já um professor de português para fazer uma revisão, não só ortográfica, mas até mesmo da estrutura das frases, da digitação. Eu até conto muito, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu não tinha habilidades com o Word. E eu tive que aprender na marra. Porque não tem como você fazer um TCC sem que você domine a digitação de Word. Que é assim, parágrafo, tipo de letras, às vezes acrescentar gráficos. Então, isso tudo é muito importante vocês dominarem. Então, fica difícil a pessoa conseguir até desenvolver todas as datas, as previstas, né? Cada momento, a pessoa que vai fazendo o TCC vai tendo que dar conta de algumas produções. Boa noite, Leandro. Então, eu sugiro já quem está aí fazendo o TCC, procure a questão da digitação, dominar realmente a digitação. Se não tem o domínio, tenta ver se tem alguém em casa que consegue, né, te ajudar.
ou alguém que possa te dar algumas aulas, porque eu tive uma pessoa que me ajudou muito. Ela vinha de 15 em 15 dias na minha casa, eu ia escrevendo a dissertação, e ela me dava as orientações em loco, junto aqui comigo, as correções de digitação. Eu acrescentei gráficos, eu acrescentei determinados textos, que a minha dissertação deu 203 páginas, olha só. Então, foi um trabalho muito grande, mas eu não fiquei assustada com isso. Eu tive, inclusive, por exemplo, você colocar uma nota de rodapé, você tem que dominar onde é que eu vou colocar essa nota, essa observação da nota de rodapé, tá bom? Então, nesse artigo, vamos voltar à nossa aula, nesse artigo, como eu li já umas 2 ou 3 vezes, mas na última vez eu consegui perceber algumas questões de digitação. Eu falei, então quando vocês forem ler, eu quero ver quem vai me dizer, ah, professor, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, tá bom? Que você fica com um olhar, né? Você não vai ler os artigos só por ler, você lê e realmente se inteira daquele assunto, e o texto também te mostra algumas questões, porque todos nós somos pesquisadores. Eu costumo dizer que um bom professor, como nós estamos vendo até na nossa disciplina esse semestre, ele é um eterno pesquisador. Nós temos que estar o tempo todo pesquisando. Tá bom? Então, semana que vem não teremos aula, mas no dia 8 nós vamos retomar com a apresentação do Paulo, que vai ser uma complementação dessas 5 aulas que nós temos até então. Que a primeira aula foi dia 25 de fevereiro, com a professora Simone. E outra coisa, hoje é 25 de março, temos lá no AVA a atividade até dia 1º para vocês fazerem. Algumas pessoas entraram em contato comigo, mas eu já coloquei no nosso grupo de WhatsApp, e quando eu coloquei as 3 perguntas, elas ficaram com um espaço entre elas. Então, vocês não vão responder onde estão as perguntas. Vocês vão responder no espaço que está abaixo no AVA, mas vão responder as 3 perguntas. Tá ok? Agora, atenção na hora de responder. Por quê? São perguntas sobre a palestra da professora Simone, e são perguntas que têm um cunho dissertativo. Então, por favor, na hora de escrever, tentem escrever de forma que tenha conteúdo, né? Porque eu tive um questionário no ano passado, no semestre passado, e uma pessoa, 2, me responderam de uma forma tão irrisória, tão insignificante, que eu falei, gente, isso aqui não vai valer nada. Responder com uma frase, questões tão dissertativas, né? Porque vocês vão ver que é um relatório que vocês vão fazer da palestra da professora Simone. E a palestra dela foi exatamente as ações da equipe educacional com relação aos desafios e às possibilidades da inclusão escolar. Então, eu fiz uma confluência com a nossa disciplina desse ano e a disciplina que a maioria fez comigo ano passado, que é realmente a nossa ação enquanto equipe, junto com os estudantes com deficiência. Tá bom? Então, até dia 1º, então vocês vão também ter tempo aí. Eu sei que tem pessoas que já responderam, que eu já vi lá. E aí é só esses lembretes para vocês se organizarem. Eu estou preocupada porque há alguns alunos eu ainda não conheço. Daniele já está colocando o nome dele. É mais no final, Daniele, para a frequência. O que eu faço, Daniele? No final, vocês colocam e eu copio de uma forma assim que tem uma sequência. Porque durante a aula vocês vão comentando, e aí, na hora que eu for copiar, não é legal eu copiar todos os comentários, tá bom, Daniela?
Daqui a pouco a gente coloca o nome e o período. Então, tá, vamos lá. E aí, vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar a apresentação aqui. Tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de explicar? Tem alguém que quer perguntar? Ah, sim, eu estava falando uma coisa e acabei não completando. Eu estou preocupada porque eu ainda não conheci algumas pessoas. Eu tenho aqui a listagem das turmas e tem algumas pessoas que não entraram ainda na nossa aula. Aí eu queria pedir a ajuda de vocês. Por exemplo, o 7º período eu não coloquei o número aqui ainda, mas é a turma que eu mais tenho alunos. Mas tem pessoas que eu ainda não conheci, quer dizer, não vi esse ano nas aulas. Então, aí não adianta, no finalzinho do semestre, aparecer como um fênix, porque eu controlo direitinho a nossa frequência, controlo direitinho as atividades. Então, se vocês têm alguma amiguinha que não está entrando nas aulas, dá um toque, fala, ó, a professora Leila já está sentindo falta de algumas pessoas, tá bom? Porque nós estamos em aula online, mas é muito interessante vocês estarem participando, porque vocês vão tirando as dúvidas, para não acumular determinados assuntos, né? Eu sou aluna também, como eu falei para vocês, eu estou fazendo doutorado, e as minhas aulas também são online, e eu também tenho, como vocês, caderninho. Eu tenho caderno de cada matéria aqui, ó, separadinho, ó, colo todas as informações de cada disciplina. Olha só, tem uma disciplina aqui e nós tivemos 3 aulas até agora. Olha quantas anotações eu já tenho. Tem uma aqui que eu tenho muito mais. Esse aqui, ó. Seminário Avançado de Pesquisa Interdisciplinar. Ó. 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 Então, olha aqui. Então, vocês têm um caderninho, vão anotando, vão colando, vão perguntando para a professora, porque assim é que a gente aprende. Né? Fora o que eu tenho lá nos meus arquivos, a cada aula, sabe quantos artigos a gente tem que ler? Às vezes 2. E não são artigos pequenos, não, são artigos que têm 25 páginas. E aí, vocês estão lendo um artigo, já são 5 aulas. Fala. Professora, boa noite. Eu ia falar do artigo mesmo. Amei esse artigo. Tem alguns erros de digitação, mas ele é ótimo. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Então, meninas e meninos, procurem se organizar. O conhecimento não cai de paraquedas na cabeça de vocês. Nós temos que separar realmente um tempinho para estudar. Entenderam? Então, é uma loucura. A gente dá conta, às vezes, de tantas responsabilidades. Mas eu, como vocês, eu sou aluna também. Eu sempre gostei de ser aluna, sabe? Eu falo que acho que eu nunca vou sair de um banco de uma universidade. Mas a gente tem que se dedicar. Entendeu? E aí, vamos que vamos. Vamos na apresentação dos slides. Eu vou tirar a câmera para poder não ficar pesado demais. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso artigo. Estão vendo aí? Eu acho que está bobinando ainda. Sim. Conseguiram? Sim, professor. Ótimo. Então tá. Uhum. Então vamos começar. O que eu separei para nós conversarmos hoje? Inclusive eu achei legal porque esse artigo ela também define qual a metodologia que ela utilizou para escrever o artigo.
Então, a maioria de vocês, de acordo com o que eu tenho acompanhado aí em TCC, vocês também usaram, né, até então, acho que só teve no semestre passado, uma aluna que usou questionário, além da metodologia bibliográfica, ela fez um questionário para os colegas responderem. E a metodologia da pesquisa é fundamental para que você possa ter um bom artigo, né? Uma boa pesquisa desenvolvida. Então, os autores desse artigo, eles definiram o seguinte: a pesquisa ela teve um caráter exploratório através de revisão bibliográfica de teóricos que versaram sobre o assunto, analisando a produção teórica de autores em busca de uma melhor conceituação do termo gestão democrática e orientação educacional. Eu acho, inclusive, ilustrando essa questão, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Foram tantas as mensagens que entraram aqui, que eu estive conversando ontem, vou achar aqui para falar com vocês, porque eu acho assim, a gente aprende na prática, né? Ó, Milena tá aí? Milena tá aí? Que é minha orientanda desse semestre? Não? Então, a Milena, ela está fazendo comigo o TCC desse semestre. Então, o que aconteceu? Ela teve uma dúvida, eu achei pertinente, exatamente ilustrando essa questão da metodologia que esse artigo, né, que nós estamos estudando, utilizou, foi a mesma orientação que eu dei para ela. Ela perguntou o seguinte: ó, ontem eu mandei para a senhora a introdução, mas eu estou em dúvida com relação a metodologias utilizadas. Não sei se devo colocar os títulos e os temas dos livros e os artigos utilizados, ou se devo falar deles de uma forma abrangente. Isso é uma dúvida, porque na introdução de qualquer artigo, a gente já coloca também que metodologia você vai usar, ou que metodologia você está usando, que de repente durante a pesquisa você pode até mudar. E aí, o que eu orientei para a Milena foi o seguinte: na introdução não tem necessidade de você mencionar os títulos todos dos artigos ou dos livros que você vai usar ali na sua pesquisa. Você vai colocar na introdução exatamente 2 ou 3 frases definindo que tipo de metodologia você vai usar, que a maioria de vocês fazem a revisão bibliográfica, com pesquisa ou exploratória ou pesquisa qualitativa. Porque existe uma diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Então, a maioria de vocês usa a pesquisa qualitativa e usam a revisão bibliográfica, ou, como eu sempre utilizo o termo, né, uma pesquisa qualitativa com foco bibliográfico. Por quê? Porque a maioria de vocês estudam artigos, fazem levantamento bibliográfico e não vão a campo. Porque, por exemplo, se a pessoa vai usar um questionário, ela também vai ter que mencionar na introdução que vai utilizar como metodologia a aplicação de um questionário ou de uma entrevista, porque aí você vai além das referências bibliográficas, dos teóricos. Por exemplo, eu, na minha dissertação, eu fiz 10 entrevistas, imagina. Eu fiz 10 entrevistas, e depois das entrevistas, você tem que fazer a transcrição, que é ouvir de novo tudo que foi gravado
escrever tudo que foi gravado e fazer o levantamento, a catalogação dos temas que foram ali mencionados nas entrevistas, conectar os eixos que foram também, os eixos, né, que apareceram na entrevista, tá? Então, é muito importante isso. Então, aqui, esse artigo que nós estamos explorando, falando de orientação educacional, que encerra hoje, os dois autores utilizaram, como está aí no slide, uma pesquisa exploratória através de uma revisão bibliográfica de vários teóricos. Aí a dúvida da Milena era se ela ia colocar na introdução todos os nomes dos livros ou os artigos que ela está estudando. Eu falei, não precisa, você tem que colocar, explicar que metodologia você está usando, mas mencionar alguns. E não precisa mencionar o nome do livro, você menciona o nome do autor como referência que você vai utilizar. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui em cima para mostrar que você não precisa colocar o nome do livro. Por exemplo, aqui, o nome desse artigo que nós estamos estudando. Os autores são, Daiane Rocha Queiroz, então o último nome é que aparece como referência. O outro autor é Sidney Barbosa. E o ano que eles fizeram esse artigo foi 2019. Então, como que aparece lá na sua introdução? Precisa colocar o nome todo do artigo, como está aqui, a orientação educacional e gestão democrática no contexto escolar. Não. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Vou colocar aqui embaixo, Como é que você vai mencionar na introdução? Simplesmente você vai pegar o último sobrenome do autor, Queiroz e Barbosa. Eu estou colocando aqui, tá, gente? Mas só para ilustrar. E outra coisa que vocês vão colocar só o ano. 2019. Isso aqui que vai aparecer. Ou pode colocar o E quando são dois. Queiroz e Barbosa. 2019. Isso tudo aqui, que são todas as referências do artigo, vão aparecer lá embaixo nas suas referências bibliográficas. Durante o texto, você só vai colocar o último nome do autor ou dos autores e o ano que eles escreveram. Se você for mencionar alguma citação direta, aí você coloca lá 2019, página 04, por exemplo. Pronto. Se for no final da frase, você coloca o nome dos autores assim em caixa alta. Se for durante a escrita, aí vai mudar um pouquinho. Você coloca minúsculo o nome dos autores. Aí você só chega aqui, peraí. Coloca minúsculo no meio da frase, tá? Mas isso tudo vocês vão aprender, estão aprendendo com o professor Eduardo. Quem já fez, com certeza, o seu TCC, quando fizer novamente outro artigo, tem que lembrar todas essas regras. Por isso que eu aproveitei e no nosso artigo agora, os autores definiram a sua metodologia, aí eu falei, bom, nada melhor do que falar novamente para os alunos como é que é isso. Entenderam, meninas e meninos? Muito importante isso, a metodologia, a citação do autor. Então, vamos voltar aqui. Então, eles fizeram uma pesquisa exploratória e fizeram uma revisão bibliográfica de vários teóricos.
E usaram dois temas básicos para pesquisar: a conceituação do termo gestão democrática e o termo orientação educacional. Isso que eles basam para elaborar o artigo. Seguindo, bom, a partir dessa documentação toda que eles elencaram, artigos, livros, vários autores, o que eles fizeram? Elaboraram um cronograma para facilitar o cumprimento de todas as etapas da leitura, estruturação e redação do trabalho, do artigo que nós estamos lendo. Então, tem que se organizar para poder ler, fazer fichamento, tem que ter um cronograma organizadinho para poder realmente você desenvolver qualquer pesquisa. Por exemplo, as meninas e os meninos que estão fazendo TCC agora, hoje o professor Eduardo marcou para enviar a introdução. E as minhas orientandas eu marquei para o dia 10 de abril. Então, os professores que orientam os TCCs e o professor Eduardo, nós trabalhamos com uma sincronia, porque ele orienta essas normas todas que vocês têm que escrever, e eu, como orientadora, ou outros orientadores, a gente é responsável mais pelo recheio do bolo, que é aquilo que você vai estudar, sugestões que nós enviamos para vocês estudarem, de acordo com o tema que vocês escolheram, tá bom? Então, olha que interessante, esses dois autores, depois que eles catalogaram vários documentos, eles elaboraram um cronograma para facilitar o cumprimento dessas etapas de leitura e estruturar a redação do artigo. E aí, é muito interessante aqui também, nas considerações finais, o que eles fizeram? Ó, brevemente, as considerações finais foram confrontadas informações científicas e reflexões conclusivas, acreditando que a utilização dessa metodologia favoreceu o estudo sistematizado e garantiu a concretude da proposta solicitada. Porque eu também digo o seguinte, quando vocês vão fazer uma conclusão de qualquer artigo, de qualquer trabalho, as palavras devem ser usadas suas, né? Nas conclusões, nas considerações finais, não é bom usar a citação de autores, porque ali, na conclusão, você vai elencar toda a sua compreensão de tudo que você fez, desde a introdução até o final. Aí você tem que, como um bom estudioso daquele assunto, você faz as suas considerações finais usando as suas palavras, revisitando desde o início, né? Quais foram os seus objetivos naquele artigo, quais foram as justificativas para você escrever, qual foi a metodologia, quais foram os resultados que você obteve da pesquisa. Então, eu trouxe esse slide, que só foi um que eu também preparei, para ilustrar, que vocês vão encontrar lá no artigo, na hora da leitura, a definição dessa metodologia que esses dois autores utilizaram. Eu trouxe para reforçar, porque vocês sempre estão nessa luta para elaboração de artigo, né? Principalmente para o finalzinho aí da pedagogia. Bom, aí eu trouxe aqui as considerações finais sobre o artigo. E aí eu cataloguei algumas frases, mapas conceituais, algumas estruturas, né, de frases que vão ser conclusivas de tudo aquilo que os autores tentaram passar para nós sobre a orientação educacional. Então, nós falamos sobre vários assuntos. Eu separei para nós algumas mais importantes dentro de tudo que nós falamos desde o início, desde a introdução, desde o resumo, né? Porque nós começamos o nosso trabalho falando do resumo do artigo.
Um dos aspectos que foi muito enfatizado sobre o orientador educacional é que, no espaço escolar, o orientador ele é mediador entre o professor, entre o aluno e a sociedade. Sociedade é que vocês entendam a comunidade escolar, tanto a comunidade escolar dentro da escola e fora da escola também. E nós vimos que existem assuntos que vão das paredes da escola, além dos muros da escola. Né? E o orientador educacional, ele faz parte da equipe pedagógica e tem o papel de auxiliar na qualidade de ensino, que é uma outra dúvida e algumas questões relacionadas à atuação do orientador, que alguns entendem que o orientador educacional ele não vai interferir na questão de acompanhamento da aprendizagem do aluno, que é só o orientador pedagógico que vai acompanhar. Não. Hoje nós temos uma ação colaborativa, uma ação onde todos os profissionais que estão numa equipe escolar vão buscar qualidade de ensino. E a qualidade de ensino está voltada ao acompanhamento da aprendizagem das crianças, dos jovens, ou seja lá, né, qual for a instituição que você esteja. Porque, algum tempo atrás, pensava-se que o orientador tinha que dar conta só dos aspectos comportamentais da criança, do aspecto emocional. Como nós vimos na aula passada, e nós vamos ver hoje também, que a gente está revisitando a conclusão do artigo, que o orientador educacional tinha que apagar incêndios. Né? Acontecia problema de indisciplina, quem é que vai acompanhar e quem é que vai atender essa situação? É o orientador educacional. E ele não teria essa responsabilidade de acompanhar a questão da aprendizagem, não. Todos dentro de uma escola, desde o gestor até mesmo algumas pessoas que atuam fora da equipe escolar, todos estão com o mesmo foco, que é a aprendizagem daquelas crianças. Então, não é hoje para o orientador educacional não ter aquele papel só de disciplinador ou só de resolver apagar incêndios. Todos estão, e principalmente nós estamos falando do orientador educacional, ele é alguém da equipe que vai também buscar auxiliar a qualidade do ensino, a aprendizagem das crianças ou dos jovens, né? E assim por diante. E também nós vimos... Oi, pode falar. Assim, numa escola pequena, bem pequena, aí, no caso, o gestor, ele é isso tudo. Ele vai ser o orientador educacional, ele vai ser coordenador, ele vai ser tudo. Sim, Isso acontece? Acontece sim. Numa escola pequena, né? Numa escola pequena. E, às vezes, existem também escolas que não têm esses profissionais pela sua localização. Por exemplo, escolas públicas, a gente conhece algumas escolas, né, porque eu atuei em Caxias, né, já estou aposentada, atuo em Belfor Roxo ainda, mas existem escolas, às vezes, que tem uma localização um pouco mais difícil, um acesso mais difícil, e a equipe não é completa. Então, quem está lá faz todas essas ações. A ação de acompanhar o processo emocional, comportamental, aprendizagem, né? Faz tudo. Atende mãe, atende pai, acompanha a criança, acompanha o professor, né? Faz a verificação lá dos diários de classe, porque às vezes existem algumas funções específicas, né? Mas hoje a gente vê que todos podem fazer tudo. Revisão ou visto do diário escolar fica mais a cargo do orientador pedagógico, a parte de planejamento escolar, né, planejamento de aula, o orientador pedagógico é que verifica, relatórios. Então, vocês imaginem todas essas atribuições, essas funções com uma ou duas pessoas só.
Então, pode acontecer sim, Ana Paula, de escolas, apenas o gestor sozinho faz isso tudo. Vocês imaginem, né? Ainda dá conta de mapa de merenda, porque existem também outras questões administrativas, que fica mais a cargo do diretor ou do secretário escolar. Ainda tem o secretário escolar, né? Que tem todas as questões de fazer matrícula, fichas de nota e tudo mais. E aí, boa pergunta, tá, Ana? Uma pessoa só para dar conta disso tudo. Professora, é porque eu fico pensando assim, eu fico Sim, imaginando abrindo, assim, uma escola. sim. Como seria, entendeu? É para abrir Não, escola. eu não, Ah, oi? ah, Eu não estou falando assim escola pública, eu estou falando uma escola particular. Assim, eu me formo pedagoga, claro que eu vou fazer uma aham, pós, mas aí eu sim, quero abrir uma escola da educação infantil. sim, Então eu fico assim, sempre que a senhora fala, eu fico imaginando sendo uma gestora de uma escola, entendi. entendeu? Por isso Agora, que eu estou perguntando. Ah, para abrir uma escola particular também, existem algumas exigências. Eu já fui muitos anos secretária de escola. Eu também, olha, minha filha, já atuei em várias funções, né? Professora de alfabetização, fui Professora, dá professora. licença. Oi, Simone. Chegou a hora? 10. Ô, Chegou. Simone, vou lá. Deixa eu só encerrar esse pensamento aqui. Aí, Ana Paula, o que, que acontece? Como eu fui secretária escolar, eu também eu fui na FABEL, inclusive assim que a FABEL começou, que era 100, Centro de Educação Moderna. O meu primeiro trabalho em escola foi como auxiliar de secretaria. E aí depois eu fiz curso de secretária escolar e me tornei secretária do SEM, né, na época. Não tinha nem essa questão de computador, nós fazíamos diário de classe, fazíamos boletim, tudo à mão mesmo. Então, o que, que acontece, Ana Paula? Para abrir uma escola particular, existem essas exigências. Você tem que ter orientador educacional, você tem que ter orientador pedagógico, você tem que ter profissionais, inclusive com registro direitinho, para que a sua escola seja autorizada a funcionar. Secretário escolar você tem que ter também, para abrir uma escola particular, entendeu? E aí é fundamental uma equipe numa escola. E por isso, aí essa exigência que todas as escolas particulares, quando são abertas, elas só têm autorizações de funcionamento, passa inclusive por uma supervisão. Existe os conselhos municipais que visitam as escolas particulares para verificar, para dar autorização para funcionamento. Às vezes, antes de dar uma autorização definitiva, existem algumas exigências que a escola tem que cumprir. Sabe? Aí são várias questões que você tem que cumprir, mas você tem que ter uma equipe para poder funcionar. Tá? Só um minutinho que eu vou desligar a minha panela. Só um instantinho. Obrigada, Simone. Pronto, voltei. Então, é fundamental esses profissionais numa escola, para vocês verem, para funcionar uma escola que vai abrir, exigido que existam esses profissionais. Aí tá, obrigada. tem algumas escolas particulares, né, que às vezes tenta burlar determinadas exigências, mas aí existem visitas periódicas que são realizadas, né? Por exemplo, você tem que ter um secretário escolar com registro. Por exemplo, eu sou secretária escolar também, eu tenho o registro que eu tive que fazer o curso, eu fiz até na SUAM, na época, ali em Bom Sucesso. 2 anos de curso para ser secretário escolar. E então você tem que ter também ali o registro secretário escolar. Eu já vi escolas que às vezes
pegavam registros de determinados profissionais só para mencionar lá no papel de autorização. E não existia aquele profissional. Só para constar, né, na hora lá do pedido de autorização para funcionamento. Só que existem essas visitas que são feitas de surpresa nas escolas para verificar. Não, cadê o secretário? Que eu quero ver os documentos que foram assinados por ele e quero vê-lo. E aí, se a pessoa não está lá e não tem o serviço realizado, a escola pode perder a autorização de funcionamento. A mesma coisa, orientador pedagógico, orientador educacional. Existem algumas questões específicas que ele tem que dar conta, relatórios, algumas atribuições que essas visitas também vão verificar isso. Por exemplo, olha uma coisa interessante, Paulo. A Príscila, que é o nome da escola que você fez o TCC, quando eu era secretária da FABEL, que era 100, a Príscila era supervisora do Estado que visitava escolas particulares. Então, a Príscila, ela foi até secretária também de Educação de Belford Roxo, ela visitava a nossa escola, né, aqui, né, o 100. E ela não avisava quando vinha, e outras supervisoras também quando vinham. E ela ficava muito encantada com o trabalho que nós fazíamos. Nós tínhamos um arquivo padrão. Era uma das escolas modelo em termos de secretaria de escola. Inclusive, a gente ganhou assim, alguns elogios, alguns quase que prêmios, né? Porque era muito organizadinha as pastas dos alunos, os diários dos professores, tudo, né? As atas que nós tínhamos de resultado final, tudo feito à mão. E pasmem, eu tenho a história para contar, né? E pasmem, nós na época, eu como secretária, antes de mim, tinha a secretária que era irmã da dona Fernanda, que era a Elizabeth Bicchieri. A Elizabeth, que é tia Beth, a gente chama ela de tia Beth, ela estipulou um modelo de letra para todos os documentos que eram elaborados, né, lá na secretaria da FABEL, tinha uma letrinha padrão. Então, todos nós que atuávamos lá, fazíamos uma letrinha e treinávamos, olha só, aquele tipo de letra, para os boletins, os certificados, os diplomas saírem todos com a mesma letrinha. E nós usávamos uma mesma caneta também, que era uma caneta que tinha um biquinho, era piloto, aqui é uma caneta bem fina, e era preta, não podia ser outra caneta, e tinha uma pontinha assim de metal. Hoje eu nem encontro mais essa caneta. Então, tudo isso, o quê? Para que a escola funcionasse direito, tem que existir o secretário escolar também, além da equipe, que é o orientador educacional, ou o coordenador pedagógico, o orientador pedagógico, né, que tem algumas escolas que tem só o coordenador que faz isso tudo também, como nós já vimos nas outras aulas. Tá bom? Então, vamos lá. Isso tudo por causa da pergunta de Ana, né? Vamos voltar aqui. E, por último, aqui nesse slide, eu separei também a questão da pesquisa, né? Como é importante o papel, né? O papel do orientador e o papel de todos nós buscarmos sempre esse processo de formar os alunos como pesquisadores, capazes de aprender, realmente de construir o seu conhecimento. Porque as metodologias mais tradicionais, elas sempre visualizavam o quê? A aprendizagem é de cima para baixo, o professor detentor do saber e o aluno só é um receptáculo, né? Ele fica ali só ouvindo, e não constrói o conhecimento. Hoje nós sabemos que a aprendizagem, ela acontece quando o aluno se envolve na aprendizagem. Ele é um pesquisador, ele faz
parte da construção do seu próprio saber, para que ele possa realmente desenvolver todo seu potencial. E também nós vimos, como nós estamos fazendo uma conclusão do artigo, a questão da equipe, né? A equipe de gestão. Ela é, né, composta pelos coordenadores, os orientadores educacionais, eles são indispensáveis para que o bom funcionamento das atividades escolares aconteçam, né? E aqui em todos os segmentos. E todas as funções são importantíssimas. E nenhuma pode se sobrepor à outra. Pelo contrário, uma complementa a outra. Nós não podemos ter, como nós vimos nesse artigo, ações isoladas, e sim ações coletivas, sempre articulando as nossas funções, os nossos papéis. Como eu falei para vocês, o orientador educacional ele não é responsável ele sozinho pela questão das disciplinas lá dos estudantes. Todos devem se envolver. O orientador pedagógico não é sozinho responsável para dar conta dos planos de aula, dos relatórios, dos diários de classe e tudo mais. Todos devem estar envolvidos nessas ações, ok? E aqui eu separei exatamente essa figura, né, mostrando que um ajuda o outro para compor essa ação. Montar esse quebra-cabeça que muitas vezes é bem difícil, né, no dia a dia, uma escola implementar suas ações. E, por último, tem aqui essa questão novamente do orientador educacional, né? A contribuição do orientador como é importante, né? Porque ele é um mediador, ele é que orienta, presta assistência e coordena a ação de elementos significativos da escola, né? Promovendo a verdadeira integração, estabelecendo um sistema de relações libertadoras da comunidade educativa. E eu até falei para vocês, né, que o olhar do orientador educacional com relação a não só ao aluno, mas sim a toda a comunidade escolar. Porque, às vezes, uma situação que você esteja resolvendo, não dá para você resolver um olhar isolado. Aquele momento ali que você está resolvendo aquela situação, atendendo, fazendo lá alguma, né, atendimento a um pai, a uma criança, a um professor, aquilo é a ponta do iceberg, porque você tem que olhar a ponta do iceberg, mas ter uma visão abaixo do iceberg, o que realmente está acontecendo. Então, o orientador educacional, como toda a equipe, né, ele é esse olhar delicado, esse olhar sensível ao que realmente está acontecendo, além do que você possa ver. Aí nós vimos também a questão da formação, como é importante, a formação continuada, né? É necessária a formação continuada e a reformulação da identidade do orientador como profissional. Porque, como eu falei para vocês, ele media conflitos e relações sociais, né? Orientando, assistindo e coordenando as ações do sujeito da escola. Mas ele não é o único responsável. Por isso, essa formação continuada. E o que é formação continuada, gente? Vocês já ouviram falar, né? É a formação em serviço. É o estudo durante o processo que você já fez, por exemplo, pedagogia. Terminei pedagogia, vou ser um orientador educacional numa escola. Você não vai poder parar de estudar. A formação continuada, ela é uma permanente formação durante a sua atuação. É você estar sempre buscando e até aproveitando o que a instituição, às vezes, oferece para ser realizado. Inclusive, nas instituições públicas, nas redes públicas, né, existem algumas verbas específicas, como o próprio Fundeb,
que ele tem que ser implementado, tem que ser usado em formação continuada. Então, tem que existir cursos periódicos para professores, para orientadores, nas redes públicas. Existe até um controle dessa aplicação do Fundeb pelo governo federal, onde as prefeituras e o Estado eles têm que comprovar, né, como ele usou aquela verba para também a formação continuada. São pagos os salários, né? O Fundeb tem esse aspecto, que são nada mais do que a conversão de determinados impostos que são pagos, revertidos para nós. Tem alguém falando? Chamou o cara para sair comigo, que tem outra mulher de A Daniele tá com... Ai, meu Deus, a Daniele tá com... Daniele, fecha o seu som. Daniele. Daniele. Ela deve estar longe. Ela tá falando, tá resolvendo alguma coisa. Daniele? Ah, o que foi, pô? Daniele, fecha o som. Daniele? Oi, professora. Oi, Daniele, fecha o som. Pode fechar seu som, meu amor. Tá aberto. Fecha. Escutando a aula aqui, tem que ficar escutando o pagode aí, Daniele. Ajuda a gente. Desculpa, professora. Para de palhaçada, Leandro. Meu telefone tá ruim, professora. Aí toda hora sai, volta. Tá. É por isso. A gente escutou o funk aí. Aqui. Desculpa. Para, Leandro. Não, Deixa porque, quieto. de repente, a gente vai ouvir o que a gente não quer ouvir. Se a gente contar o que a gente ouviu aqui, vai pegar mal. Então, fecha o som aí, hein? Olha. Desculpa, gente. Desculpa. É porque o telefone tá ruim mesmo. Tá bom, Dani. Dois iPhones, professora. 2 iPhones, vai falar pra mim que tá ruim o telefone, é brincadeira, né? iPhone, me empresta um. Cada um é 3 mil reais. Tá, tenta fechar o som, aqui. tá? Tá bom, querido. Okay. Aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, a formação continuada, por exemplo, as escolas particulares também oferecem formação continuada. E fora a formação continuada que nós podemos buscar de forma individual, particular, né? Inclusive, existem convênios com determinadas universidades que elas oferecem em contrapartida, né, em função de pesquisas que elas desenvolvem, formações, cursos de extensão, cursos de especialização. Isso faz parte da formação continuada. E é interessante a gente aproveitar, né, essas parcerias. Às vezes, até agora online, vocês conseguem fazer cursos interessantíssimos de graça. Isso faz parte da formação continuada de vocês. E vai além da formação sistemática aí que vocês possam estar fazendo ou já fizeram. E aí também a importância dessa comunidade, né, ter essa compreensão desse profissional, desses profissionais atuando, né, dentro da escola, e vai além do processo interno. Comunidade escolar são os pais, são os vizinhos, né, da escola. Como é preciso que essas pessoas compreendam a importância desses profissionais. E, como eu falei para vocês, existem alguns orientadores, eu até como orientadora, eu já fiz isso, eu visitei algumas residências de alguns alunos. Então, a gente também tem essa ação direta com a comunidade. Claro que hoje em dia a gente tem até que pensar 2 vezes antes de visitar, né? Mas algum tempo atrás era possível fazer isso sem tantos riscos. E hoje eu acho até que a gente pode considerar que nós estamos dentro das casas das crianças, né? Com aula online.
Esses dias mesmo eu tive eu estou como orientadora, né? Retornei ao José Mariano, sou orientadora educacional aqui, em Belford Roxo. E nós tivemos uma reunião online com os pais dos alunos com deficiência da escola. E nessa reunião eu pude perceber, enquanto orientadora, a realidade da vida de cada pai e cada criança que entrou na reunião. Porque você tem acesso à imagem, ao som daquilo que está acontecendo, né, em termos de na hora lá, ao vivo, você percebe o ambiente, né, o ambiente que aquela criança vive, que aquele pai, que aquela situação ali te permite ver e ouvir. Então, a comunidade escolar percebe, né? Inclusive as mães que participaram dessa reunião, elas ficaram tão felizes, mesmo online, né? Elas, meu Deus, que bom, se sentiram acolhidas, se sentiram assim, meu Deus, estão preocupados com os meus filhos, né? E aí nós orientamos, falamos algumas questões, porque eles vão ter professor de sala de recursos, os alunos. E aí nós orientamos como é que vai ser, porque vai ser mais um professor. Meninas, olha, a reunião foi assim, para os pais e para nós, enquanto equipe, muito interessante. Em função de que acolhemos, orientamos, e a partir de agora, elas se sentiram mais seguras, as mães com os filhos, né, especiais. Elas viram que nós estamos tentando, mesmo online, fazer lá um trabalho sistemático. Mas isso também nos deu a oportunidade, como eu estou falando da comunidade escolar aqui, e é importante essa comunidade perceber esses profissionais, como nós percebemos a comunidade já, assim, dentro dessa realidade desses pais que entraram nessa reunião. E aí, elas agradeceram tanto, e nós estamos realmente, assim, até felizes de ter conseguido. E uma das mães que entraram, eu percebi a dificuldade dela, gente, de ter, primeiro, o próprio acesso online. Ela falou, gente, eu estou com poucos créditos, eu não vou poder ficar na reunião. A gente verificou, assim, em volta, né? Ela estava no quintal, que era onde ela conseguia acesso do celular dela para falar conosco. Então, isso a gente não pode fechar os olhos enquanto profissional da escola, né? Nós temos essas dificuldades da comunidade escolar de ter acesso online para dar conta, né, desse processo todo agora dos filhos. Eu fiquei até muito preocupada com ela, com essa mãe. Falei, gente, eu fiquei assim, gente, como é que vai ser os próximos encontros? Porque nós vamos ter que ter os pais das crianças especiais junto com a criança na hora que nós estivermos fazendo o trabalho, mediando, né? Então, ela não tem nem celular. Oi? Tem mães que são muito carentes mesmo, e outra coisa, tem gente que não sabe mexer mesmo. Não sabe mexer nesses aplicativos, não sabe mesmo. Isso. Entendeu? São leigas, não sabe mesmo. Entendeu? Isso. Eu moro aqui num lugar, tem escolas municipais assim, que elas não sabem nem que está tendo aula na plataforma. Está tendo aula, elas não estão nem aí, elas não sabem, elas não têm noção. Eu que uma vez peguei, porque eu moro num quintal de parente, então tem muita criança. Aí eu falei, gente, essas crianças não estão estudando, não? É tudo parente, né? Não, porque não está tendo aula. Gente, não é possível. Aí eu fui, entrei em contato com uma colega minha que é professora da escola onde que essas crianças estudam. Aí ela falou, tá tendo sim, desde o início do ano, isso foi no ano passado. A gente está jogando lá na plataforma e está tendo aula sim. E está tendo atividades para as crianças fazerem. E as mães não sabiam, elas não têm noção, porque assim, as pessoas lá da secretaria falam com elas, mas elas não entendem o que eles estão falando. Não entendem. Então, eu orientei essas mães e até imprimi algumas atividades para essas mães, para poder as crianças fazerem, porque é assim, entendeu? Sem noção, professor. É verdade. Então, eu, como orientadora educacional, eu já,
me despertei para essa situação específica dessa mãe. É uma mãe só, né, dentro daquela reunião. Mas eu, como orientadora, eu já estou preocupada com esse acesso dessa mãe. E aí eu tenho que ver depois com a gestão, com a direção e com o restante da equipe, como que nós vamos fazer. Inclusive, como nós temos esse contato, essa mãezinha já demonstrou uma necessidade muito carente. Inclusive, teve uma reportagem, acho que antes de ontem, não sei se foi no Jornal Nacional ou foi no RJTV, falando que alguns municípios estão oferecendo uma cesta básica, dando dinheiro para os estudantes, né? Aí falou, Nova Iguaçu é o município que está dando mais, R$70. Rio de Janeiro está dando, acho que 50 e poucos reais. Duque de Caxias está dando... Essa mãezinha, que eu já fiquei preocupada com ela, já entrou em contato com a escola porque ela quer saber se aqui em Belford Roxo vai ter esse mesmo auxílio. Entendeu? Então, ela tem uma carência muito grande, realmente, essa mãe. É claro que, como a gente viu na aula, nós vimos os equívocos, né? De que a escola tem que dar conta até desse processo de alimentação, né? Um equívoco e algumas coisas, infelizmente, no Brasil, nós temos essa situação de muita carência, né? E aí, eu já liguei uma coisa com outra, eu falei, foi a mãe do fulano, né? Pois é, nós vamos ter que ter um acompanhamento mais de perto dessa mãezinha, porque ela tem outros filhos também na escola, além de um filho especial, além de ter essa questão da carência, entendeu, gente? Então, isso tudo é o quê? Como eu falei para vocês, a ponta do iceberg, às vezes, numa fala que você note do aluno ou da mãe ou do professor, desperta em você uma responsabilidade de você buscar, né, a sua atuação baseada na realidade do ambiente escolar. E é justamente a última frase aqui, ó. A gestão e a orientação, né, tem que caminhar juntos em busca dessa questão do ambiente escolar democrático, né? E o objetivo almejado pelas instituições, né, é de buscar a qualidade do ensino e um bom atendimento para a comunidade, mas visualizando sempre essa realidade. E muitas vezes a realidade é essa. Muita carência, muitas dificuldades realmente econômicas. E temos aqui, como nós estamos concluindo esse artigo, foi falado também da importância do trabalho, que eu já vim falando com vocês desde o início, colaborativo. Uma gestão, o que é uma gestão democrática? É uma gestão que atua juntos. Somos diferentes, né? Aí tem os bonequinhos, cada um com uma cor, mas cada um com essa cor montando um único quebra-cabeça para que realmente todos possam ter vantagens, né, numa educação interessante para as nossas crianças. Aí nós fizemos, acho que na primeira aula ou foi na segunda, a gestão democrática, são todos sentados numa mesma mesa, conversando, tendo oportunidade de todos falarem. E uma gestão democrática, ela é uma gestão que não é parecida com isso aqui que nós vimos, né? Alguém impondo, alguém estipulando as suas ideias, as suas opiniões e estabelecendo através do grito determinadas ideias e determinados padrões. Então, o que é realmente um trabalho colaborativo? É o exercício de respeitar as diferenças, mas que essas diferenças vão chegar a um denominador comum, ações em conjunto, né? E hoje, como nós temos essa situação online, nós estamos atuando de forma virtual, mas existe a possibilidade de nós, mesmo virtualmente, dentro dessa possibilidade de um trabalho colaborativo. Existe sim. E aí a gente não pode deixar esse espírito de atuar buscando respeito, né, e ouvir a opinião dos outros. Porque através do diferente, através das ideias diferentes, nós podemos chegar
a resolução de problemas muito sérios, tá bom? Então, um trabalho colaborativo vai depender de uma gestão democrática. A escola tem que realmente ser uma escola democrática. E aí, também nós temos, aqui eu separei para vocês, nós já vimos isso também, o que é a democratização dentro de uma escola, ou dentro de qualquer instituição. Aqui é uma reunião de um conselho escolar. Aí nós temos, né, os conselhos escolares, que são compostos por todos da escola, por representantes dos pais, representantes dos professores, representantes da comunidade, representantes do pessoal de apoio, representantes, né, de todos os segmentos de uma escola. E a busca, né, por uma democratização muitas vezes é difícil, porque nós temos muito ranço de uma proposta pedagógica bem autoritária, né, bem de isolamento. E é isso que um orientador educacional, a sua atuação está muito por trás disso tudo. Um bom orientador, ele está ali buscando organizar essas ações democráticas dentro de uma escola. Aí nós vimos também o papel do como a gente desenvolve, né, o papel de educador, mesmo sendo profissionais de uma equipe que não está talvez dentro de uma sala de aula, mas nós somos educadores, né? E o bom educador é aquele que considera as diferenças, respeita e é observador da realidade, né? Instiga, provoca a investigação e a dúvida e acredita na educação democrática, baseada principalmente no diálogo, né? E nunca nessa postura aqui e nunca nessa postura aqui. Bom? E nós vimos também que nós estamos vivendo uma crise escolar. E essa crise escolar traz assim vários problemas, né, para o ombro da escola. E a escola às vezes se sente sozinha para resolver determinadas questões que não é de cunho dela, mas que cai nos ombros dela. E aí nós somos orientadores, estamos lá, e aí muitas situações nós estamos juntos lá para pensar e resolver. E aí temos que pensar como resolver, de que forma resolver. Aí eu trouxe eu já usei, né, numa das aulas, essa figura do professor amarrado. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos, né? São tantos os problemas e nós nos sentimos amarrados em resolver todos ao mesmo tempo. E aí, aqui também, eu trouxe o penúltimo slide, fala sobre, mais uma vez, a gestão democrática, né? Que é necessário que o gestor, e aí vem a questão do diretor, né? Quem é o gestor? Ele é responsável, né, de organizar, e ele que estimula, ele que coordena a comunidade escolar, assegurando a participação de todos, né, envolvidos, né, e ter uma referência, uma liderança e referencial teórico. E aí, não sei se vocês lembram, dentro do que nós vimos no artigo, que o artigo traz, que às vezes, né, o gestor, ele se afasta um pouco dessa característica. E aí a gente tem um grande nó, porque o gestor, ele é, vamos dizer assim, o cabeça, né? Aquele que vai estar acima de toda a equipe, tentando implementar todas as ações. Então, se nós temos um gestor que não tem uma postura democrática, ele vai imbricar, ele vai ter determinadas dificuldades para trabalhar uma escola realmente democrática, uma escola que todos tenham oportunidade. Aí nós discutimos, lembra que vocês perguntaram, em algumas situações tem gestores que não têm nem pedagogia, nem conhecem educação direito, mas estão como gestores. Aí é um grande nó, porque
a pessoa se distancia da questão escolar, né? E há essa dificuldade, né, de realmente implementar um trabalho. O trabalho do orientador, o foco tem que ser no estudante, né, ou aluno, eu gosto do termo estudante, o foco é o estudante. Ele tem que também ter uma parceria muito boa com os professores. E nós discutimos, né, aqui são 3 frases que dá um seminário de 5 dias. Se nós formos, né, nos aprofundar sobre essas questões mais. Essa parceria com os professores, né, como eu falei, eu dei vários exemplos para vocês. E o professor ele também tem que se sentir seguro com a equipe. A equipe tem que dar um suporte e o professor se sentir acolhido. E aí vocês vão ter, como orientadores educacionais, vários tipos de professores. E aí também tem que ter a sensibilidade de como lidar com cada tipo de professor. E aí, olha, talvez acho que é muito mais trabalhoso lidar com os professores numa escola do que com os alunos. Porque, às vezes, tem professores, e nós sabemos disso no semestre passado, nós vimos na educação inclusiva que existem muitas doenças, transtornos, né, mentais, que estão sendo, os professores estão sendo vítimas. Inclusive, na primeira palestra que nós tivemos com 2 professoras esse ano, não sei se vocês viram no seminário de aula inaugural, e eu tenho aqui até algumas anotações muito interessantes que elas nos deram, a professora Maria Cristina Cassiamali e a Maria de Fátima José Silva, que falou sobre os impactos socioeconômicos da pandemia e a saúde dos trabalhadores no Brasil. Aí teve também, nesse momento, foi dia 22 de fevereiro, agora, né, esse ano, na FABEL, elas falaram sobre a questão, inclusive foi uma pergunta que eu fiz, sobre as doenças que os professores estão sendo vítimas antes da pandemia e agora durante a pandemia. Depressão, ansiedade, as patologias, né, que estão sendo muito frequentes, principalmente no setor educacional. Então, nós temos que ter esse olhar também como orientador. A saúde mental dos professores, como é que está? Porque, às vezes, o aluno também pode apresentar determinados comportamentos que são resultados de alguns comportamentos do professor dentro de sala de aula. Então, meninas e meninos, nós somos, além de tudo, bons psicólogos dos professores, dos estudantes, até do gestor. Em alguns momentos, nós temos que estar atentos para ajudar, para até orientar. Eu já tive situação que eu pedi para o professor, junto com a equipe toda, nós chegamos à conclusão que a pessoa tinha que ter um acompanhamento psicológico. E até alguns precisam realmente de um acompanhamento psiquiátrico. E psiquiatria não é uma questão pejorativa, não. Alguns acompanhamentos com psiquiatra, às vezes, são necessários. Às vezes, as pessoas precisam de um acompanhamento de psiquiatra. E isso a gente não pode ter preconceito, nem de psicólogo. Eu até acho que todo mundo deveria ter um psicólogo. Mas também escolher bem, né? Porque tem psicólogos e psicólogos. É um perigo. Entenderam? Então, essa parceria com os professores também está atenta a essa saúde mental. E nós temos que estar com a nossa saúde mental também legal. Porque olha só, um orientador educacional. Como ele vai dar conta disso tudo se ele também estiver desequilibrado emocionalmente? Vai ser um desespero, né? Porque vai ser um caos. Né? Então... Professora, eu acho que teria que ter periodicamente essa reflexão aí, essa ajuda do psicólogo para o professor, tá? Que a gente precisa muito. Sim, eu também acho. Sabia? Uma vez nós fizemos uma... Ó,
uma vez nós fizemos, né, com uma psicanalista lá na escola, onde que eu trabalhava. Poxa, foi muito bom, professor. Ela fez um ambiente, assim, para a gente relaxar. Ali teve choro, teve declarações. Foi muito bom. A gente saiu de lá leve. Então, teria que ter, sim, de vez em quando, uma limpeza, uma coisa assim, mental, para a gente, tipo, extravasar, fazer uma coisa assim. O professor que a gente merece, que a gente recebe tanta carga, professora, é tanta coisa que a gente recebe dos alunos, entendeu? Que a gente quer ajudar e acaba a gente sendo influenciado por causa disso. Entendeu? Verdade. Não é, professor? Inclusive, o orientador educacional, na formação, ele tem psicologia. Não sei se vocês já tiveram ou vão ter. Já tivemos. O orientador educacional, inclusive, ele tem... ele pode, inclusive, fazer dinâmicas de sensibilização. Quando perceber alguns conflitos que tem que trabalhar o grupo todo, né, para melhorar um relacionamento. O orientador educacional, ele tem essa formação, ele aprende a fazer determinadas dinâmicas para fazer união do grupo, para fazer sensibilização de algum aspecto que ele tenha percebido, mais união, ou mais fraternidade, ou mais aceitação de uma pessoa do grupo. Então, também tem isso, né? O orientador educacional, ele é meio que um psicólogo da equipe. Então, a responsabilidade também é do orientador educacional estar bem emocionalmente. É muito, muito importante. Eu acho que, se um dia fosse possível, né? Todas as escolas deveriam ter na equipe psicólogo mesmo, para acompanhar esses aspectos emocionais, entendeu? Eu já vi que eu trabalhei em Caxias, teve um concurso, acho que foi em 1993 ou 94, e teve concurso de psicólogos educacionais, mas só teve uma vez. Aí passaram 8, foram chamados 8 psicólogos educacionais só. E nunca mais teve concurso para psicólogo. Entendeu? Eu acho, dentro do próprio organograma das escolas, um dia, isso seria ideal, né? Nós temos psicólogos educacionais atuando dentro da escola, junto lá da equipe, entendeu? Mas, enquanto não tem, o orientador educacional, ele tem muito esse papel. Por isso que, desde o início desse artigo, eu estou falando para vocês dessa visão sensível que o orientador educacional tem que ter. Ele vê muito esse processo humano e vai além, né? Esse processo humano vai além dos muros da escola. O último slide para nós encerrarmos a conclusão do nosso artigo, que vocês, eu espero que já tenham lido. Se não leram, vão ter que ler, porque nós tivemos 4 aulas sobre ele, e o nosso próximo trabalho vai ser sobre esse artigo, tá bom? Então, tá mais do que mastigado. Nós temos, então, nesse último parágrafo, questões sobre a orientação educacional participa de forma colaborativa do projeto político-pedagógico, PPP, e também do projeto, os projetos pedagógicos da escola. Aqui se repetiu, peraí. Que são projetos educacionais específicos, né? Que muitas escolas hoje trabalham através de projetos. Então, o PPP, como nós vimos, é um documento que toda escola elabora, né? Que está tudo ali, todas as diretrizes, e todos devem participar mesmo. Dentro das escolas públicas, nós temos o calendário escolar que, uma semana antes de começar as aulas, existe a semana do planejamento. É nessa semana que a escola tem que rever o seu PPP ou atualizar o seu projeto político-pedagógico.
para que realmente as ações sejam atualizadas ou sejam complementadas. Entenderam? Então, nós temos que estar como orientador educacional nesse processo, junto lá com a escola. Tanto do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e dos projetos pedagógicos implementados semestralmente ou bimestralmente. Depende de cada escola. E nós vimos também que há alguns equívocos muito sérios com relação ao orientador. Que muitos acham que o orientador educacional é um profissional que soluciona problemas, né? Do dia a dia da escola. Aquele que vai apagar incêndio de briga de aluno, de confusão, e não é bem assim. E nós vimos também como é importante não tomarmos decisões sozinhos, ou todas as vezes que, como orientador educacional, nós estivermos com qualquer situação, nós temos que ter um outro elemento da equipe junto conosco. Se não tiver imediatamente ali o outro orientador pedagógico, ou o gestor, ou mesmo o coordenador de turno, chama o secretário escolar, chama o auxiliar da secretaria, mas nunca sozinhos, porque é importante as decisões terem sempre uma testemunha e sempre ser registrado por escrito. Lembra que nós vimos isso? É importante vocês terem um caderno diário ou mesmo um livro-ata para registrar tudo aquilo que você for resolver ou atender. Seja um aluno, seja um professor, seja um pai de aluno, seja o vizinho da escola que de repente chegue lá para resolver alguma situação, sempre alguém junto com você e sempre escrevendo e todos assinando no final daquela decisão, tá? E, como nós vimos, por último, a nossa atuação, a nossa visão como orientador vai além dos muros da escola. Então, existem situações que nós vamos ter que conhecer bem a realidade de cada estudante para poder delimitar as nossas ações e resolver determinadas situações, tá bom? Então, olha, por hoje eu separei isso para vocês. Eu abro agora para vocês, se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, tirar algumas dúvidas. Podem começar a colocar aqui agora o nome e o período para que eu possa depois pegar a frequência de vocês. Coloca o nome todo e o período. Tá? Deixa eu ver aqui. A Daniele, né, havia colocado o nome dela lá em cima. Olha quantas mensagens tem aqui. Aí eu vi que agora, eu não tinha visto. A Lucélia falou que lá em Queimados tem formação continuada. Muito bem, que legal. Inclusive, eu fui várias vezes lá em Queimados da formação continuada. Me convidaram lá para fazer alguns encontros. A Lucélia colocou, Ana Paula, estou ajudando meus vizinhos. Não entendi, Lucélia, o que é? É na parte, professora. O quê? Que eu falei. É porque quando eu falei que eu estava ajudando algumas pessoas, alguns pais que não sabiam entrar na internet, ver na plataforma. Aí ela disse que também estava ajudando, porque ela mora perto da minha casa, então deve ser a mesma escola que ela deve estar falando. É verdade. Isso mesmo, você falou também, Ana Paula, que toda escola deveria ter psicólogo, é bem por aí. Então tá, ó. Então coloquem, por favor, aqui o nome e o período, porque eu vou depois copiar e colar nos meus arquivos aqui. Alguma pergunta? Vou repetir as atividades. Vocês têm dia 1º, até dia 1º, para fazer a atividade, que é um relatório com 3 perguntas sobre a palestra da professora Simone.
Agora é relatório, não é para fazer uma frase e achar que eu vou aceitar, tá bom? É assistir a palestra novamente até da professora Simone e tentar fazer esse questionário que está lá no AVA. Okay? Professora, uma dúvida. Sim. Esse questionário é que vai nos ajudar a fazer esse relatório, não é? Exatamente. Eu preparei 3 perguntas Tá. para nortear o relatório, tá bom? Porque senão ficaria muito solto. Ah, faz o relatório da palestra da professora Simone. Ah, tá bom, mas o que especificamente vocês vão ter que colocar nesse relatório? Tá lá as 3 perguntas, tá bom? E outra coisa, dia 8, então, nós vamos ter o Paulo que vai apresentar o TCC dele para nós, que tem a ver com o que a gente está falando sobre atuação de equipe dentro de uma escola, equipe pedagógica. E a próxima atividade, podem se preparar. Eu já vou me organizar, provavelmente antes do dia 8, eu já vou colocar no AVA, que vai ser sobre esse artigo que a gente finalizou hoje, e as nossas aulas o artigo que está lá no AVA já. AVA já, ó. O artigo eu já coloquei lá para vocês lerem. Então, vocês têm o artigo todo na íntegra, tem as aulas gravadas, as 4 aulas, inclusive a de hoje. Eu vou pedir para a Deliane passar para o YouTube também. Vai ser o nosso próximo trabalho. Eu ainda não designei a data, mas vai ser em abril. Ok? E também tem a ver, tudo que nós estamos vendo na nossa aula, tem a ver com o que nós vamos ouvir do Paulo lá no dia 8. Alguma pergunta? Eu vou tirar aqui a gravação.